Qual a diferença entre um mestrado e um doutorado? Muito bem. Olha só, do ponto de vista da produção acadêmica, tá? No mestrado, a gente trabalha com uma dissertação. E no doutorado, a gente trabalha com uma tese. Tá, e daí? Qual é a diferença? Essa foi a pergunta. No mestrado, a gente pode, por exemplo, pegar uma técnica que já existe e aplicar essa técnica num lugar, numa área que seja assim uma novidade na literatura. Tá? Eu vou compartilhar o meu exemplo. No meu exemplo, eu fiz o seguinte: eu peguei uma técnica que já existia, né, e apliquei essa técnica numa determinada área aqui em São Paulo para evidenciar marcas de terremotos pré-históricos, né, nessa região do interior do estado de São Paulo. Então, assim, eu não criei nada novo, tá? Mas eu fiz um trabalho aprofundado em cima das técnicas que eram utilizadas. Perfeito. No doutorado, eu peguei a mesma técnica, apliquei numa área muito maior, só que em cima disso eu fiz uma tese. Qual é a tese? A tese é de que então vamos lá, eu tenho uma hipótese confirmada com uma pesquisa, daí a tese, há registros de terremotos pré-históricos no interior de São Paulo e a fragilidade desses terremotos voltarem a acontecer. Então, eu faço uma afirmação na literatura que não existe. Daí vem o caráter do ineditismo. Por isso que na tese de doutorado, o nosso nível de profundidade, o nosso nível de pesquisa, ele é muito maior. Tá? Ele é muito maior, porque o mestrado, via de regra, ele vai te formar para a docência no ensino superior. O doutorado, ele vai te formar para que você seja um cientista, para que você seja um acadêmico, classicamente falando, né, Fábio? Então, você tem a graduação ela te habilita para uma profissão em geral. Você tem as especializações, como o nome já diz, as especializações, ela vai te trazer a oportunidade de se especializar em um determinado assunto, que é a pós-graduação lato sensu. Depois vem a pós-graduação estrito sensu, que é o mestrado, que vai te habilitar ali para trabalhar com ensino na universidade, no ensino superior, e, portanto, a tese que vai te colocar como um doutor numa determinada área para que você se forme enquanto cientista. Perfeito. Respondi. É legal falar sobre o nível de profundidade e é legal até citar dois pontos, Ivan, que poucas pessoas falam, mas assim, especialização em geral é só o Brasil que tem. Normalmente, nas próprias graduações, dentro das graduações, e eu pode falar de Europa e Estados Unidos, tem uma situação que é ciclo básico e uma situação que ela se especializa dentro da própria graduação, que não é a característica da nossa graduação no Brasil. Por isso que foi criado o lato sensu. E aí tem o stricto sensu. Inclusive lá fora, é meio que o stricto sensu, muitas vezes, eu estava até falando com a minha esposa agora há pouco, em Portugal, eles têm licenciatura, não tem bacharelado, e é muito normal fazer o mestrado por conta disso. Então tem muito mestre, em Portugal, e às vezes falta gente na atuação de licenciatura. Falta professor de educação física no litoral, na parte do sul, porque tem gente, mas eles estudam simplesmente isso. Olha que maluco. A gente tem o mestrado. E uma característica que eu tenho conversado com alguns professores, inclusive da USP, antigamente eles selecionavam bastante os alunos de mestrado, já pensando no tal do ineditismo, na coisa nova. Mas mudou muito o perfil do aluno de graduação. Por incrível que pareça, a iniciação científica está escassa. E eles enxergam hoje o mestrado como não é desmerecendo, mas uma nova iniciação científica, uma introdução mais aprofundada à pesquisa, mesmo para as pessoas de fora, porque as pessoas que vêm da particular não têm a mesma base de lá e eles aceitam as pessoas da particular. Só que você tem que estar envolvido. Mas o mestrado ele serve como uma introdução a essa produção científica, um envolvimento científico, e todo esse ineditismo se volta para o doutorado, para a tese. Essa é uma coisa que não se fala, que não tem escrito, mas nas conversas, nos cafezinhos, conversando com os professores,
antigos, inclusive, os titulares da vida, você começa a sacar alguns detalhes desse tipo, entendeu? E aí quantas vezes a gente não recebe alunos do projeto para o mestrado, ou jornada do mestrado, que não fizeram TCC, que não fizeram TCC na graduação, na especialização, que não passaram pela experiência de fazer um projeto de pesquisa, de executar um projeto de pesquisa, e aí, desse ponto de vista, acaba sendo cru, né, para que a pessoa pleiteie o ingresso no mestrado. E aí vem o nosso trabalho, né, que é a jornada para o mestrado, que é o projeto de mestrado aprovado. É só você acessar aí tccagoravai.com.br que você vai ver lá a jornada para o mestrado ou o projeto de mestrado aprovado. Em ambos os casos, existem, obviamente, diferenças, mas em ambos os casos, a gente tem os módulos específicos para escrever o projeto de pesquisa, né? E aí a gente ainda entrega como bônus todo o procedimento de pesquisa bibliográfica, de escrita, de formatação, porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem essa dificuldade e muitas vezes a faculdade não oferece. Né, ela acaba oferecendo um cursinho ali de 20 horas, de 30 horas, mas assim, uma coisa muito rápida, né? E aí, na hora que a pessoa vai colocar a mão na massa mesmo, ela não sabe como redigir a dissertação ou como redigir a tese, que seja. A gente tem aluno que a gente orienta, não que a gente orienta, mas a gente tem aluno que comprou o curso porque o camarada não conseguia escrever a tese de doutorado. E aí ele, né, olha, eu preciso de um curso que me ensine a redigir a tese e tal. Aí ele vai lá e faz uso do curso. Né? E que não é a parte da leitura de lhe manjar ou não, mas é a estrutura técnica. Na verdade, quando a gente fala de TCC, projeto, dissertação, existe uma estrutura técnica. O que você escreve aonde, não importa de que área você é. E essa estrutura técnica é igual para todo mundo. E às vezes o cara fala assim, onde eu coloco o quê? E é isso que a gente acabou... a nossa orientação está muito nessa parte técnica de aonde vai o quê no formato, na construção, desde o projeto até a dissertação. A parte da orientação, qual é a bibliografia, o artigo mais clássico, o experimento, a melhor metodologia, na verdade, nem sempre é da nossa área e a gente não necessariamente pode ajudar e nem julgar, porque não faz parte da nossa área. A gente pode falar só, faz sentido ou não faz, da parte técnica, da parte do desenho metodológico ou do esquema do texto, se faz sentido, né? Isso a gente claramente consegue fazer.